Aqui o Glauco Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, para a gente falar do Anuário Leiteiro 2025 da Embrapa, produção de leite e as mudanças climáticas, que é esse que eu estou mostrando a capa aqui nesse momento. Glauco, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse mega evento. A convidada do Isaac falou que o homem é o único mamífero que continua bebendo leite depois de desmamado, né? Mas é porque ninguém tira leite da onça, da leoa, é meio complicado, né? Então tem que tomar cuidado, né? Que tem vaca que mama nela mesma, tem Como é que é isso? Tem vaca que mama nela mesmo? Tem sempre ninja, né? Então, às vezes tem vaca que mama nela, tem vaca que mama na outra, né? Então você tem que estar atento a isso no curral lá, no dia a dia. Você sabe que, a título de curiosidade, a gente fez o GAF 2025 na semana passada, quinta e sexta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O evento global aí do agribusiness da Datagro. E o pessoal da Altec, através do seu CEO, o filho dele, lá, o mais jovem, acho que é Mike, se eu não me engano, estava fazendo uma campanha de um documentário que eles fizeram, O Mundo Sem Vacas, World Without Cows. E eles estavam com as camisetas pretas. Quando eu entrei, eu olhei e falei, World Without Cows. Interessante, né? Você te leva a pensar que algum movimento verde aí está fazendo uma campanha para extinguir as vacas e o leite do cenário. Mas não é nada disso, é justamente para provar a importância da vaca e a importância do leite na existência de toda a humanidade. E ad eterno, né? Exatamente. Quer dizer, aí você tem uma série de benefícios, né? De ter os animais, né? Desde resíduo, a geração de proteína, né? O fortalecimento das dietas. Então, de fato, sem as vacas, o mundo seria bem triste. Talvez por isso as camisas pretas, né? Vamos para o anuário já aqui. Me chamou até ontem, eu folhei o anuário, eu não li, até peguei um para mim, para depois eu vou ler detalhadamente. Achei que tem coisas muito interessantes aqui. Uma delas me chamou a atenção, o mapa da distribuição do consumo de leite no mundo. E aí você vê que países de maior índice de desenvolvimento aparecem lá no vermelho escuro, cor de vinho, no vermelho e no laranja mais forte, né? Seria uma coincidência, Glauco? Leite tem uma relação muito forte com renda, né? Então a gente percebe sempre que países de melhor, à medida que a renda melhora, as pessoas passam a consumir mais leite, né? Não só leite, proteína animal. E proteína animal em geral, porque acaba sendo proteínas mais nobres, né? Então ela acaba que esse consumo ele sobe. E mesmo no Brasil, né? Às vezes a gente pega estados com renda maior e com renda menor, a gente vê uma diferença aí de padrão de consumo muito alinhado a esse comportamento de renda, né? E é isso que coloca o Brasil numa posição muito boa, né? Porque além desse mapa do mundo, né, vendo a distribuição de consumo, se a gente olhar o mapa mundi hoje e ver quem é autossuficiente e quem não é autossuficiente em leite, a gente vê que boa parte dos países, principalmente o hemisfério sul, boa parte deles, os países do continente africano e boa parte dos asiáticos, não tem a produção de leite para suprir sua própria demanda. Não, no mapa colocado aqui, num dos artigos, tem lugares da África que é zero o leite. Assim, quer dizer, não deve ser zero, deve ser pouquinho. É muito pouco, né? É insignificante quando você faz a métrica, né? Exato, porque aí tem casa decimal ali, acaba sumindo. Acaba sendo zero, aparece que em branco, é impressionante isso. E aí, por outro lado, quando a gente pula para o continente europeu, né, a gente chega a consumos próximos de 340 litros por habitante. Então... E sabe o que eu acho interessante? Muita gente critica o leite, diz que a gente não deveria beber leite, etc. e tal, mas não fala dos derivados, né? Os queijos e outros produtos, e consome tudo isso. E vem do leite. Exato. E de fato, aí tem a maior transformação, né? Porque... até os americanos até brincam, né, que os americanos hoje eles estão comendo mais leite, né, do que bebendo mais leite. E é um pouco o que está acontecendo também no Brasil, né? Você vai crescendo muito esse mercado de queijos, né, e isso vai puxando muito o consumo, porque se a gente olhar um queijo, ele vai 8 litros, 9 litros, 10 litros, dependendo do queijo, a densidade que ele tem em litros de leite, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui no anuário
e aí vamos dar uma cutucada aí nos greens, nos verdinhos que nos criticam, é que hoje nós temos 1/3 das vacas que tínhamos há um bom tempo atrás e produzimos muito mais leite, o que significa que a nossa produção de leite está cada vez mais sustentável. Estamos falando de Brasil. E aí tem o impacto da tecnologia, né? Esse trabalho que você mencionou, inclusive, se a gente olhar, né, onde tem a metade da produção de leite brasileira, ela ocupa 3, 4% da área territorial do país. Quer dizer, nós estamos falando de uma produção de 15 bilhões de litros de leite e 50% da produção que fica em 3, 4% da área. E, obviamente, que isso foi ganhando muita tecnologia e nos permitiu isso, né? Se triplicar a produção com o número de vacas que, nos últimos, principalmente na última década, ela vem reduzindo muito. E nessas regiões de maior produção, a gente sempre fala, a gente sempre tem aquela a estatística média, né? Então, às vezes a gente fala de média e o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, quando a gente usa média, é sempre um indicador complicado, né? Se a gente olhar os 50% onde tem o leite ali, a gente vai ver que a produtividade já é padrão Nova Zelândia. Sem dúvida. E outros lugares muito maior. Mas a tecnologia nos permitiu isso, crescer muito em volume, com menor número de animais e utilizando uma área cada vez menor do território. Então, acho que é de fato uma contribuição muito grande para o meio ambiente. E já que você falou em tamanho do Brasil, em produção de leite no Brasil e em território, chama atenção também. Eu só folhei, o anuário. Olha quanta coisa interessante que tem aqui no anuário. Eu só folhei. Estou destacando algumas coisinhas. Eu nem abri aqui para rever, porque me chamou a atenção ontem, durante a tarde, enquanto eu estava olhando. A mudança das bacias leiteiras através do tempo no Brasil. Hoje você tem uma bacia leiteira fortíssima no oeste de Santa Catarina que não tinha nenhuma tradição disso. Tem tradição na produção de suínos e aves. Hoje ela é fortíssima, por exemplo. Dei aqui só um exemplo. Foi mudando a bacia leiteira, a produção de leite nas bacias. Foi mudando e ela foi mudando e ela vem, né, a produção de leite ela vem se consolidando cada vez mais em clusters, né, em conglomerados, aglomerados ali de produção, né? O exemplo do oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul, o sudoeste do Paraná é um exemplo clássico, né? A produção ali foi crescendo, ganhando importância, né? Outra região ali de Campos Gerais, de Castro, Carambeí, no Paraná também é forte. Uma região muito forte, historicamente forte, e vem ganhando cada ano mais. Goiás também apareceu, vem crescendo. Goiás, a produção de Goiás, que ela era mais espalhada, hoje ela ficou mais concentrada, né, em duas regiões, mais a região central ali e depois mais a região sudeste de Goiás. Se a gente olhar o Nordeste é um caso muito interessante, porque no Nordeste a região ela é importadora de leite, de derivados lácteos, ela não é autossuficiente. E se a gente olha um pouco a estrutura de produção em termos de volume de leite, quanto o Brasil nos últimos anos acabou oscilando, em alguns períodos a produção caindo, a produção do Nordeste ela vem crescendo continuamente, ali em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, com níveis tecnológicos muito bons. O Nordeste hoje é a terceira região brasileira em produção de leite, passou o Centro-Oeste. Agora, quem nunca saiu do mapa foi Minas Gerais e São Paulo. Em maior ou menor quantidade. Exato. Apesar que agora, né, São Paulo está relevante, né, tem grandes fazendas, mas ele acabou perdendo muito no tempo, né? Acabou que outras atividades foram ocupando e Minas tem aí a sua tradição e com um volume bem expressivo. Outras atividades do agronegócio entraram em Minas Gerais, mas a bacia leiteira não perdeu a força. Não perdeu, a gente continua com a Abro. Minas hoje produz 27% do leite brasileiro, mas da mesma forma com algumas regiões se destacando, né? O sul de Minas, a região central de Belo Horizonte, a região de Pompéu ali, a gente pega o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? São regiões que que estão mostrando um dinamismo maior. E essa questão das regiões ela é importante por quê? Porque à medida que o leite vai se concentrando e vai se consolidando em algumas regiões, aumenta-se aí a densidade de leite por quilômetro, isso reduz custo de logística, isso acaba gerando mais competitividade na cadeia. Então, é parte de um processo de evolução
tecnológica e de competitividade que a cadeia do leite vem passando. E a cadeia do leite no Brasil, ela é tão produtiva, tão alvissareira e tem tanto campo para andar que aí no aspecto de empresas e grupos, nós temos aí grandes grupos estrangeiros que vieram e compraram verdadeiras bacias leiteiras no Brasil, cooperativas e plantas produtoras de derivados, e se fixaram muito bem no Brasil. Quer dizer, é um pouco uma característica do nosso agro, né? O nosso agro ele acaba sendo muito visado no mundo todo, não é à toa que a gente tem aí, somos frequentemente chamados de celeiro do mundo, e o leite não fica atrás. Apesar de ainda estarmos com uma presença muito forte no mercado interno, ainda não sermos uma cadeia agroexportadora por uma série de fatores, mas nós temos aí uma população de 200 milhões de habitantes, né, com um consumo que ainda tem muito espaço para crescer, com derivados ainda com muito espaço para crescer, e obviamente que isso acaba atraindo muitas empresas, porque o Brasil sempre a gente fala o país do futuro, né? E no leite a gente tem evoluído. No leite evoluído... acho que é do futuro, mas em alguns outros produtos do agronegócio já é do presente. E eu acho que o desafio do leite é exatamente esse: galgar o mercado internacional e obter aí a mesma força que outros produtos do agronegócio já têm no mercado internacional. Exato. E o leite, assim, ele é do futuro, mas ele é do presente. Se a gente olhar hoje as fazendas, a gente estava fazendo uma análise agora há pouco, pegando fazendas, né, e tem material discutindo isso, comparando Brasil, Argentina, tudo dentro do anuário do leite. Se a gente separar um pouco fazendas competitivas e com boa rentabilidade no Brasil, a gente vai observar custos de produção entre os mais competitivos do mundo. A gente não fica nada atrás de Argentina, nós estamos muito à frente de países europeus, Estados Unidos, enfim... Estamos ali com a Nova Zelândia, hein? Em alguns lugares. É isso aí. A gente tem uma questão de média, né? E de heterogeneidade, até porque nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de um país pequeno, não é um Uruguai ou uma Argentina que as coisas são muito mais padronizadas em termos de sistemas de produção. Bom, vocês viram quanta coisa interessante tem o anuário do leite aí? A gente tocou apenas em alguns pontos aqui. O lançamento foi ontem. Como é que foi a apresentação? Isso, o lançamento foi ontem, né? O anuário, esse já é a 9ª edição do anuário. A gente vem a cada ano colocando uma abordagem diferente, trazendo um tema relevante para aquele momento. E esse ano a gente trouxe a questão da produção de leite e mudanças climáticas. Então tem muito material referenciando esse tema, seja de mudanças climáticas, seja de produção de leite, justamente para ir colocando um pouco mais de ciência, mais conhecimento, trazendo esses temas para o debate e, obviamente, incentivando mais pesquisas, mais desenvolvimento para a cadeia produtiva do leite, que esse é o foco, né, em benefício da sociedade. Ontem, com o presidente da Girolando, a gente comentou esse assunto e agora com o Renato Chiaro, que teve antes de você, também a gente comentou. A adaptabilidade dos animais e a rusticidade em relação a mudanças climáticas é hoje uma necessidade fundamental, mesmo porque o clima está diretamente ligado a uma maior ou menor produção de leite. Ontem eu usei até como exemplo que muita gente às vezes pergunta para a gente, sabe como é que é, jornalista é abordado toda hora. Escuta, como é que pode uma vaca produzir 100 quilos de leite lá no torneio leiteiro e depois no pasto ela produz 35? Falei, amigo, é porque lá ela está com ar-condicionado, ventilação, comida em tempo integral da melhor qualidade, foi preparada para isso. O grande desafio é fazer ela produzir muito bem no campo. Exatamente. Acho que ali é só um teste. Ali você é um laboratório, né? Você está no laboratório, com tudo controlado do jeito que pede o momento, né? Que é para acelerar ali, te colocar com o maior potencial de produção para aquele torneio, né? Mas o ponto é que quando a gente pensa nas mudanças climáticas, a gente tem a questão de forragens, tem a questão de genética dos animais, tem toda a questão de conforto das instalações, enfim, tem uma série de fatores que estão envolvidos nesse grande tema, né, e que
tem que ser trabalhado pela pesquisa e pelo setor privado para a gente ter sucesso nesse enfrentamento. Eu costumo brincar, dizer que o setor automobilístico e a indústria de vez em quando reclama que tem que fazer mudanças e adaptações a novos tempos para produzir com capacidade competitiva e etc. e tal, inovação e tal. Mas, meu amigo, e você pode confirmar aqui, produzir proteína animal ou vegetal, ou seja, produzir comida com qualidade, competitividade e quantidade é muito mais difícil, não é, Glauco? Com certeza, ainda mais quando o seu laboratório é a céu aberto, né? E você literalmente está na mão de Deus ou de São Pedro, ou dos dois. Tem que ter muita fé, mas tem que ter muita tecnologia e planejamento para olhar, né? E tem que ter a busca por conhecimento. Né? Acho que essa é a grande importância dessa publicação, do anuário, que é para pautar decisões, para auxiliar no planejamento, para que os produtores, as empresas, o próprio consumidor tenha acesso, né, a mais informações para ajudar no negócio. Por falar nisso, como é que a gente tem acesso para o nosso telespectador ao anuário? O anuário está no site da Embrapa Gado de Leite, é só entrar no site da Embrapa Gado de Leite. Está aqui embrapa.br / né, aquela barrinha para a direita, gado tracinho leite, entra lá no site, ele vai estar lá no site da Embrapa Gado de Leite. Nós também estamos disponibilizando ele no Centro de Inteligência do Leite, é só entrar lá, www.cileite.com.br, que ele vai estar disponível lá para download, faça download, leia, aproveite, que isso aí é para todos nós. Tá legal. E só para fechar, a Embrapa está presente em todos os setores, em todos os produtos do agronegócio brasileiro. Embrapa, que fez 50 anos recentemente, está fazendo 52, acho que agora, é uma jovem, é muito mais jovem que eu, a Embrapa. E olha o quanto a Embrapa andou. E não é diferente também no leite e na parceria que vocês têm com todas as raças aí, não só no leite, mas no corte também, e com a Girolando, onde vocês são diretamente responsáveis por essa evolução rápida aí de 15, 20 anos que o Girolando teve. Como eu brinco, e falei com o Chiari aqui, era um gado que estava solto por aí, que vivia por conta e sozinho, que vocês pegaram e foram tecnificando. Ele já era autossustentável, e hoje, além de autossustentável, ele tem produção 2 vezes maior e ele está também no caminho de trabalhar na produção com sustentabilidade, né? Exatamente. Acho que esse é o grande objetivo das pesquisas e das parcerias que a Embrapa fez e faz, né, ao longo das suas décadas de existência. Os problemas estão ficando cada vez mais complexos, né, necessitando de pesquisas cada vez mais em rede, aproveitando a sinergia, o conhecimento de cada instituição, das universidades, do setor privado, os institutos estaduais de pesquisa, as entidades de extensão, para conseguir, de fato, fazer a tecnologia levar mais eficiência para o campo e levar, sobretudo, alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros, e não só dos brasileiros, né? O Brasil tem um papel aí de alimentar boa parte da população mundial. O exemplo do Girolando é um exemplo disso, uma raça genuinamente brasileira que vem crescendo em indicadores, crescendo em produtividade, com bons níveis de rusticidade. Da mesma forma da Girolando, a Embrapa, a gente tem parceria com as outras associações, né, trabalhando programas de melhoramento genético, do holandês, do Gerá, do GIR, do Gersen, enfim. São grandes parceiros que fazem a diferença nas pesquisas e no resultado final. Ok, Glauco Carvalho, pesquisador em Embrapa Gado de Leite, muito obrigado por essa conversa mais que agradável, muito interessante e de muito conhecimento, por sinal. Eu que agradeço, a gente fica aí muito satisfeito de estar aqui na Mega Leite, de estar lançando o anuário, de estar aqui com vocês na Terra Viva, que é um importante canal que leva conhecimento, leva informação e ajuda aí o Brasil do agro, que não para, né? Não para, como diz o outro apresentador lá, que não sou eu. Estou usando o slogan dele. Obrigado, Glauco. É um prazer. Olha, tá aí então, gente, o Anuário de Leite 2025 da Embrapa, que está aqui na minha mão, e a gente comentou sobre ele. Vai lá no site da Embrapa e procura com informações aí importantes para nortear
Eu não gosto muito desse só nortear, parece que é um só. É nortear, sulear, oestear e lestear, para tudo quanto é lado. É a bússola, a roda dos ventos, norte, sul, leste e oeste, para você saber para onde vai. Tchau, Glauco, obrigado. Até breve. Um abraço.